Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Terminar o capítulo hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios aqui na comunidade. Estamos no capítulo 3. Vamos ler e meditar dos versículos 14 a 21. Efésios 14 a 21, estou lendo a Nova Almeida atualizada, a NA, acompanhe a leitura. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, em toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Deus, Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa hora. Essa é a tua palavra, cremos assim, inspirada pelo teu Espírito. Pedimos que esse seja um tempo para que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração de quem ouve, trazendo transformação, mudança, trazendo toque do Senhor em nossas vidas, porque precisamos do Senhor. Age em nossas vidas, age no meio da tua igreja hoje. A glória do teu nome oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, queria ler novamente com vocês dos versículos 14 a 19 agora, essa oração de Paulo. Paulo está terminando o capítulo 3 e semana passada a gente teve a oportunidade de meditar no início desse capítulo e comentei com a igreja também que, diferente dos capítulos 1 e 2, quando a gente refletiu aqui na igreja, estudamos, meditamos aqui nesse texto, a gente conseguiu gastar uma sequência de encontros e estudos nesse texto, do capítulo 1 e 2. E o capítulo 3 é como se fosse a conclusão desse grande primeiro bloco aqui, que é a metade dessa carta de 6 capítulos. Então, Paulo está falando da glória de Deus, está falando do propósito de Deus na salvação, da graça. Aqui é um resumo teológico de Paulo do que é a vida em Cristo. Então, o capítulo 1, 2 e 3 tem doutrina, tem ensino. É um texto que você volta para o início e vê coisas novas a cada momento. Diferentes textos e livros que ensinam nesse texto aqui. É impressionante o tanto de princípios da palavra de Deus que você aprende aqui. E Deus permitindo, daqui a alguns encontros, alguns domingos, a gente vai entrar no capítulo 4, para a segunda parte dessa carta. E é como aquilo que Paulo está falando aqui, agora vamos colocar em prática? Vamos colocar na vida cristã? Vamos colocar na vida uns dos outros e uns com os outros e o que é ser igreja? E é isso que Paulo vai falar, olha, esse ensino na vida, aqui, capítulo 4, 5 e 6. E como eu citei em algum outro momento, e talvez se você for ler também essa carta em outro momento, ou outros livros, alguns estudiosos da palavra de Deus falam que sobre a carta de Efésios em comparação com Romanos, como aqui fosse uma síntese do ensino de Paulo. Aquilo que em Romanos ele estende e vai com mais profundidade ali, por causa
da profundidade do tamanho daquela carta, que são já 16 capítulos, e é um textos mais bonitos do Novo Testamento, inclusive, mas a gente está em Efésios. E é esse ponto que a gente está aqui. Lembra que semana passada, no versículo 1 do capítulo 3, começamos falando sobre, olha, por essa razão, e aí Paulo abre um longo parênteses que vai até o versículo 13, e aí ele dá de novo a razão. Olha, eu tenho que falar mais um pouquinho daquilo que eu já falei no capítulo 1 e 2, mas de novo, cabe mais aqui coisas para encorajar o teu coração. E aí agora, no versículo 14, ele volta a essa expressão. Por essa razão, quer dizer, daquilo que ele vem falando, só que agora ele ora. Agora, mais uma vez, como ele termina o capítulo 1 também, capítulo 3 ele faz essa linda oração por esses irmãos, por essa igreja. E aí, no livro que nós estamos usando também nos pequenos grupos, encorajando quem desejar ir lendo sem pressa e acompanhando as mensagens, a gente está lendo um livro do pastor John Stott, chamado Lendo Efésios com John Stott. É uma nova edição resumida de um comentário que ele tem da carta de Paulo aos Efésios, que chama-se A Mensagem de Efésios. Mas a gente está usando essa versão menor, que é mais atual, publicada pela editora Ultimato. E aí nesse livro, nesse momento desse estudo, o pastor John Stott ele fala que... aliás, deixa eu até dar uma pausa aqui, porque a gente fala algumas coisas na igreja e pensa que todo mundo está acompanhando junto, mas quem foi John Stott? John Stott é um pastor já falecido, inclusive de uma outra tradição evangélica. Ele era anglicano, né? Nós aqui somos uma igreja batista. Ele era pastor anglicano, evangélico. Ele faleceu já há 11 anos, inclusive essa semana foram 11 anos da sua morte, né? É uma data que boa parte aí da igreja cristã ainda lembra, por causa do impacto, do ensino e do ministério desse homem. Ele chegou a ser capelão da rainha Elizabeth. A rainha está lá firme, né? Mas tanto de presidente e outros que já passaram, né? Ele é um dos que já passou. E ele foi uma pessoa referência no mundo cristão, evangélico, protestante, justamente por causa da maneira como esse homem foi usado no ensino, na ministração da palavra. Em 1974 aconteceu um movimento de Lausanne, que foi um grande encontro das igrejas, ali promovido pelo ministério do pastor Billy Graham, também já falecido, grande evangelista americano. E naquele encontro em Lausanne, na Suíça, em 74, foi como se fosse um concílio de igrejas, algo que não acontecia há centenas de anos. E ele conseguiu juntar ali em Lausanne, imagina em 74, sem internet, sem comunicação, e juntou milhares de pastores de todos os continentes ali representados. E o pastor John Stott foi um mentor intelectual desse encontro. Ele que condensou tudo aquilo que foi discutido ali, que foi acordado nas questões de princípios da linha evangélica. E eles ali publicaram a declaração do Pacto de Lausanne, depois, se você tiver curiosidade de ler, e continua sendo uma referência, assim como a gente tem outros momentos na história, que há declarações, que há textos assim, que a igreja se reuniu e publicou a esse pacto, que é um dos últimos grandes encontros dentro do movimento cristão evangélico. E aí nisso o ministério do John Stott se propagou, e eu tive a graça do Senhor aí de ter sido abençoado frequentando a sua igreja por 2 anos na Inglaterra, na época do seminário, e ganhei uma bolsa de estudo para estudar no seminário dele, quando ele ainda estava vivo e lecionando. Então para mim foi algo fantástico essa experiência, e a vida e o ministério desse homem. E eu gosto de indicar seus livros, porque na minha vida ele é uma das grandes referências, se não a maior, no ensino, né? E a gente aprende demais. Eu queria te encorajar justamente a boas leituras, a bons textos, a clássicos, e para você ser provocado por uma boa leitura aí na sua formação cristã. E é o que a gente está fazendo com os pequenos grupos. Nós estamos usando um dos textos básicos que ele ministrou, e é interessante que nesse texto ele fala sobre 4 passos aqui que ele enxerga sobre como a gente vai sendo formado na vida cristã e devemos orar uns pelos outros. Quando a gente lê uma oração de um apóstolo como Paulo, e que está registrado na palavra de Deus, irmãos, isso aqui é o tipo de texto que você tem que parar
não para copiar as linhas, frase por frase. A gente não está preso a isso e, ao mesmo tempo, não tem nada de errado de você usar isso como uma orientação para a sua oração. Sabe às vezes aquele ritmo que você tem frenético, assim, de fazer tudo um pouco acelerado? Aí você está fazendo a sua oração do fim de noite. E, Senhor, eu quero orar para agradecer pela refeição desse dia. Não, Senhor, eu quero orar. Que a cabeça está viajando. Meia-noite você está orando pelo almoço. A gente faz isso. A gente tem essas falhas aí, esquisitas aí, que dá um tilt, né? Quem sabe da época do fliperama, né? Você lembra que a máquina dava aquela falhada assim? Até umas moçadas aqui que nem sabem do que eu estou falando, né? Você pegava a máquina, batia assim, e dava o tilt ali, pifava, né? E é isso, às vezes a gente está assim no negócio e a gente tem tanta coisa rica de oração, e aí às vezes a gente fica com essa coisa do evangeliquez aqui, dos cultos, que todo momento de oração parece que é só pedir, pedir, pedir. Pedir, 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 quero, faz na minha vida. E aqui é lindo. E você percebeu pelo que Paulo ora? Quais são as linhas ali que Paulo aqui está falando? E aí o pastor John Stott ele identifica pelo menos 4 aqui. 4 áreas da nossa vida que Paulo está falando. E vai acompanhando aí comigo no texto. Fica com o texto aberto, capítulo 3, a partir do versículo 14, mas a partir do versículo 16, você vai ver que, primeiro, ele ora para que sejamos fortalecidos. Que Deus possa fortalecê-los nessa habitação de Cristo mediante seu Espírito. Eu estou citando o livro. Vamos de novo na oração. A partir do versículo 14. Vamos com calma? Porque nós vamos orar hoje, sabia? Nós já estamos no nosso curso de adoração, a gente já cantou, já ofertamos, já fizemos isso, aquilo, mas a gente vai voltar a orar. Porque esse é um daqueles textos práticos que a gente termina e fala, e agora, como igreja, como é que a gente vive isso? E a gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a enriquecer, não é o vocabulário, é o conteúdo da nossa vida em Cristo. E aqui há muita riqueza. Primeiro que Paulo fala aqui de novo, não é para a gente repetir isso, apesar que a gente pode fazer isso também. Paulo fala, por essa razão eu me ponho de joelhos diante de Pai. Dobra diante do Senhor, em reconhecimento, em humilhação, em humildade, reconhecendo a soberania do Senhor, a grandeza do nosso Senhor. Ele diz assim, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Mais uma vez, o princípio aqui, que somos povo de Deus, somos família de Deus. Não há mais judeus e gentios, família de Deus, pertencemos agora às heranças, à aliança do Senhor. Você está em Cristo. E aí ele, mais uma vez aqui, aí ele começa o versículo 16. Então, agora, tudo aquilo que ele já citou, se você ainda não leu, dá tempo. Você pode, durante essa semana, volta no capítulo 1, volta no capítulo 2, porque tem a ver com aquilo que está sendo ensinado, não é um texto aqui isolado apenas. Então, baseado em tudo aquilo que Paulo já vem falando sobre o Senhor, o que Deus tem feito, da nossa salvação, de sermos família de Deus, temos Deus como Pai, e ele fala assim, agora peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Não é interessante? Ele está falando isso para quem é nascido de novo. Quem já tem o Espírito de Deus, mas ainda assim ele fala que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Não é tipo, a preocupação aqui não é só sobre ser salvo, sim. É importante você ter a convicção que você é salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus, não por obras e tudo aquilo que a gente já ministrou aqui em outros momentos. Mas aí, ao mesmo tempo, isso não para. Olha, Senhor, quero orar pela igreja, pela minha vida, pela sua vida hoje. Sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, porque o Espírito já está aí, já é presente. É uma expressão, o pastor Carlos McCord, eu estou relendo um livro do pastor Carlos McCord, que é da IBMA, Igreja Batista Memorial de Alphaville, do Ministério Permanecer, já ministrou aqui na igreja, no encontro de casais, já citei ele em outros momentos. Eu estou lendo um livro chamado A Vida que Satisfaz,
baseado em João capítulo 15. Estou terminando essa releitura desse texto, que é lindo, é maravilhoso para o coração. E aí ele fala que aquilo que você pensa estar faltando, não está. Já tem. Quando tua cabeça está... Você nasceu de novo, você tem Jesus na sua vida, mas parece que ainda falta algo. Presta atenção. Aquilo que é essencial na tua vida, você já recebeu. Você já tem. E isso muda a tua perspectiva, porque luta, dificuldade e adversidade faz parte desse momento que você está aqui vivo. Isso não vai embora. Luta, adversidade, perigos, a vida cristã não é uma vida de isenção. Não é agora você é carimbado aí e o Covid não te pega. Não é que você é carimbado agora, câncer não chega na tua casa, desemprego não chega na tua casa. Não é isso. Aliás, é interessante, você já percebeu que tem algumas igrejas que parece que não percebe que quem prometeu essa questão de poder, riqueza, sucesso, vale para a oração a oração para os textos da tentação no deserto. Parece que essa voz dessas promessas vem de outro lugar. Quer dizer, promessas de Satanás tentando Jesus, agora está no linguajar de um movimento evangélico, que se diz evangélico, né, pelo menos. E a pessoa, peraí, cara, essa voz aí não é bem de Deus, não. Essas palavras estavam na boca de Satanás, tentando Jesus, e agora a igreja é um lugar que promete sucesso, vitória, isso. Que evangelho é esse? Sim, você pode ter vitória em Cristo Jesus. Claro que você pode ser liberto em Cristo Jesus e curado e experimentar um agir de Deus, mas, contudo, ainda você está aqui nessa vida. A carne aqui, ela não passou por a experiência da glorificação. É por isso que a gente orou, já oramos e vamos continuar orando nesse culto. Tem irmãos queridos nossos, pais, familiares aqui que estão internados agora, nesse exato momento. Tem gente que está ausente do culto hoje, que alguém na família está gravemente enfermo. Impossibilitou de vir aqui. Você prestou atenção nas orações e outras situações. E aí é isso. Para com esse evangelho tabajara e presta atenção que há adversidades, há situações, há luta, mas, contudo, aqui está uma oração para a gente seguir. Aqui está uma oração para você fazer nessa manhã. Apesar de tudo isso, apesar de um ano que, irmãos, é aquela coisa, não sabemos como será o Brasil de 2023. Aliás, a gente não sabe nem como virá esse mês de fato, hoje é 31 de julho. Temos que aguardar, amanhã começa agosto, e vamos para um novo ciclo, um novo mês, mas a nossa vida, ela não está nessa expectativa só do imediato. O nosso olhar aqui é o seguinte, Senhor, com esse governo, com outro governo, com saúde desse jeito ou daquele, com a economia assim ou assim, eu não sei qual é o momento. Eu quero viver tempos mais de prosperidade, de mais tranquilidade. Eu, lógico, como pai, como marido, como homem, quero curtir umas férias, um final de ano mais saudável. Sim, se houver essa estrada que você pode fazer algumas opções e escolhas, faça com sabedoria, faça com gratidão, mas às vezes você não vai conseguir, não depende apenas de você, mas acima de tudo isso, volta para a oração. Senhor, que minha vida seja fortalecida com poder, mediante o seu Espírito, porque aqui está a oração de um servo do Senhor que está preso. Um apóstolo que, apesar de preso, escreve com esperança. Escreve com o coração que eu falo, não, esse homem não pode estar preso. Ele deve estar sendo um grande congressista, uma grande campanha, numa cruzada pela Europa. Porque não combina, não é preso. Ele está preso, porque ele já falou ali no início, eu, Paulo, prisioneiro. Cristo. Então você tem que lembrar disso, principalmente quando chegam umas coisas, falando, mas por que, Senhor? Por quê? Logo eu. A gente que até cantou a música nesse tempo aqui, aí eu brinco com as meninas, acontecem umas coisas de casa, eu falo, logo eu, tal. A canção da Raquel, que é muito bonita, tal. Mas logo eu, um pobre pecador. Então isso já está explicado. A gente está nessa vida da adversidade. Aliás, basta você ver um momento exato que a gente está vivendo para entender que algo está errado com esse mundo. E, pode ser 2022, pode ter internet 5G, pode ter o cartão Platinum do teu plano de saúde, mas quando a coisa aperta, dói, há lágrimas, há situações adversas, mas, contudo, seja fortalecida. Aqui é uma oração que a gente faz como igreja.
Sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E aí ele continua. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Irmãos, isso aqui que é a base para o nosso coração hoje. Que Cristo habite em nossos corações. Permaneça. Permaneça. É isso que nos fortalece, que nos faz a gente cair a qualquer sopro de vento. Porque fala aqui, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então não é de qualquer jeito. Há uma forma de caminhar. Há uma forma de viver. Há uma forma de amar. E amar que não é só uma ideia. E canta, estou apaixonado. Tem umas expressões, eu quero falar com todo carinho, tá? Às vezes a gente canta algumas coisas que é tão vazio, né? Tão oco. Estou apaixonado. Tá mesmo? Eu tô... aí vem uma luta. Aí era paixão. Era por isso. Aí... Não. Está necessário, irmãos, eu me coloco nessas situações, eu também participo desses momentos que nosso coração oscila, que a gente vacila, que um monte de coisa acontece, só que ao mesmo tempo, vamos para a palavra de Deus, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Lembra que a gente está falando, a carta de Efésios está falando, olha, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Há um novo modo de viver em Cristo. Há uma nova humanidade que ideologia, partido, sistema, prosperidade financeira, nada disso resolve, mas há uma nova maneira de viver. Há um novo homem. Há uma nova humanidade em andamento. Porque há um grupo de pessoas hoje que sim, é família de Deus, é povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que aprendem a amar e viver a vida de uma maneira diferente. Ou deveriam. Ou deveriam. Porque muitas vezes você fala, mas cadê esse amor? Cadê esse amor permeando as decisões da vida? Cadê esse amor permeando a sua maneira de fato, você conduzir o seu dia chamado hoje? Não amanhã, esse agora, esse hoje. Mas, ao mesmo tempo, aqui Paulo está orando, olha, para viver esse amor, não é só um slogan, não é só você colocar atrás do caminhão, seguir aquele caminhão que tem uma frase bonita, um adesivo bacana. Não. Para viver isso aqui precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Precisa dessa habitação de Cristo permanente. Permanecer em Jesus, permanecer na videira. Porque nós somos ramos, irmãos. A gente não faz, a gente permanece. É a videira que continua a alimentar e vai dar fruto. Mas o fruto, o que você faz para dar fruto? Permanece na videira. Você não faz um grande esforço. O agricultor é outra coisa. E a gente precisa completar essas coisas com o texto bíblico que é João 15. Eu estou muito empolgado com esse texto porque estou lendo, todo dia lendo algo sobre ele e sabe, vem e fala, Senhor, é isso. Não é sobre fazer. Aliás, sabe por que eu compartilhei com a igreja? Talvez alguém está ouvindo isso em outro contexto. Estava falando com a igreja agora há pouco. A gente está num movimento aqui de mexer, de reestruturar o prédio, tudo. Mas, irmãos, para quê? Para quê? Olha, isso aqui não é para ter mais sucesso na igreja. Porque sucesso na igreja não é cadeira cheia, preenchida. Não é crescer a receita da igreja. Não é que, sabe, pode crescer, pode desenvolver. Mas o importante é saber quantos aqui estão permanecendo em Jesus. Quantos aqui estão na videira. Porque, irmãos, isso que vai, no final das coisas, responder. Quem passou por aqui, mas hoje permanece em Jesus. Pode estar em outra igreja, pode estar em outro país, pode estar em outro momento da vida, mas permaneceu em Cristo. É isso que importa a pergunta, não é? Está na comuna? Ainda está na outra igreja? A questão é a seguinte, você está em Cristo, cara? Adolescente, jovem, criança, adulto. São 11 anos da nossa igreja nesse ano. Eu estava compartilhando aqui um pouquinho antes também sobre isso. 11 anos que a gente está aqui. Muita gente já passou por aqui. Muita gente está em outro lugar. E muita gente, graças a Deus, também tem permanecido aqui. Muita gente está chegando aqui.
Mas a nossa pergunta no final de tudo é o seguinte: como é que eu vou dar conta disso? Eu não tenho como dar conta, mas no meu coração eu falo, Senhor, este grupo está permanecendo no Senhor? Está ligado à videira? Porque é isso que importa. Então, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, Senhor, porque é Cristo, o Espírito de Deus que nos capacita a amar uns aos outros. Irmãos, é o Sermão da Montanha que nós já estudamos aqui. O Sermão da Montanha não é uma sequência de regras e leis para os crentes agora se esforçarem e terem uma vida triunfante em Jesus. Não, só consegue viver aquilo quem está debaixo ali de Cristo. Só vive aquilo no poder do Espírito Santo. Então, quando você lê o Sermão do Monte, ali em Mateus 5, 6 e 7, quando você lê, você fala, só posso viver isso aqui se o Espírito de Deus habitar em mim. E essa é a pergunta para você. Ele habita? Eu não sei, não. Aí a gente vai entrar naquelas conversas, também a gente vai aprendendo, olha, você pode saber. Como? Porque é pela fé, é pela graça. É por reconhecer a obra de Cristo Jesus suficiente, uma vez por todas, derramado por mim, por você. E é isso. Não é esforço. Mas quando você se esforça por alguma coisa, você sabe que tem a ver com uma resposta àquilo que Deus já tem feito. Entendeu? É por isso, desculpa, e concluir, né? E voltar para ontem, que estivemos aqui fazendo um monte de coisa. E é gostoso, porque é uma comunhão, uma brincadeira. Mas ao mesmo tempo tem que arregaçar a manga, porque não vieram, até avisar a igreja, não veio anjo, viu? Não teve anjo jogando coisa na caçamba ali. Foi o irmãozinho, a irmã, que veio aqui, depois você vê a foto de quem veio aí do grupo, mas graças a Deus que vieram. Tem pessoas que foram impossibilitadas de vir, amém, joia. Mas igreja é isso. Alguém faz, alguém vem, alguém serve, alguém abençoa, mas aí no todo, a igreja é abençoada no final, faz parte desse processo, vai ter outra... E não pense que você escapou também, quem faltou, porque vai ter outra oportunidade. Porque a gente vai colocar as coisas no lugar de volta. Brincamos ontem. Quem pegou a caixa, lembra onde pegou para colocar de volta depois, daqui a alguns dias. Mas a igreja é isso, é esse movimento, esse momento. Como é que você controla isso? Não controla. Na verdade, a gente caminha, a gente avança para cá, para lá, e vai pela graça de Deus mesmo, pelo Senhor. Sonha, conversa, tudo, mas no final das contas, o que importa, irmãos, o que importa é o seguinte. Minha oração ontem, que aqueles irmãos que vieram aqui, ou se você que está servindo em outras áreas da igreja hoje, você que está de passagem aqui hoje, mas a pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: nesse processo que você está da tua vida chamada hoje, você está em Cristo? Você está permanecendo na videira? Porque a nossa oração hoje é isso, que você esteja em Cristo, que Cristo habite em você. Que você possa experimentar esse poder de Deus para amar, para prosseguir, porque os dias são maus. E é interessante que Paulo continua falando, e ele vai falar desse amor que excede, ao conhecer o amor de Cristo em todas as dimensões. Não é interessante? Está ali no versículos 18 a 19. Ele vai falar, antes do 17, né? Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, olha que bonito isso. Não é você isolado, não é você o grande conquistador, não. Com todos os santos, porque somos igreja, somos povo, somos família de Deus, com todos os santos, vocês possam compreender. E olha que bonita a expressão que Paulo vai usar, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Irmãos, que dimensões são essas? E aí John Stott ele fala assim, parece legítimo afirmar que o amor de Cristo é largo o suficiente para incluir toda a humanidade, comprido o suficiente para durar pela eternidade, alto o suficiente para elevar-se ao céu e profundo o suficiente para atingir o pecador mais degenerado. É esse amor. É esse amor que a gente está falando. Ele é grande demais para a gente falar só em palavras. Minha oração é que você e eu, cada um aqui experimente que é ser amado de Deus, é ter o amor de Cristo. E aí, finalmente, ele vai falar para ser cheio dessa plenitude de Deus. Que expressão bonita, que ele continua ali falando, conhecer o amor de Cristo, versículo 19, para não se
perder, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não está falando isso no céu. Ele não terminou falando assim, ó, mas no céu, tá? Então espera mais um pouquinho. Não. Está falando na vida. Está falando para uma igreja carne e osso. Irmãos que receberam esse texto ali no primeiro século, reais, na história, num local, numa geografia do mundo. Para você que pensa que aqui em Santo André, no Grande ABC, em São Paulo, no Brasil, está difícil, olha para as dificuldades dessa geração aqui, desses irmãos. Mas Paulo fala, olha, vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Sim, há uma dimensão, algo que ainda está para concretizar na sua plenitude. Estamos ainda aguardando a vinda do nosso Senhor. Assim é a esperança que temos em Cristo Jesus, que Ele virá buscar a sua igreja. Isso aqui vai ser transformado, que isso aqui tem data. Tem ali um período aí que não sabemos quando, mas há um período, há um ciclo. Por isso que há esperança, há muita diversidade, mas há esperança, há uma esperança vindoura. Mas ao mesmo tempo é possível viver nesse dia chamado agora, hoje, na plenitude de Deus. É possível, senão teria aqui uma outra maneira dele se expressar. Então aqui é dia a dia. É nesse momento de agora, irmãos, não é voltando no passado. Sabe aqueles irmãozinhos que quando você abre a oportunidade na igreja, olha, dá um testemunho. Então, irmãos, eu queria dar um testemunho que quando eu tinha 5 anos de idade, o irmãozinho está com 90 anos agora, com todo respeito. Lógico que pode trazer a lembrança, a memória. O problema é que na outra reunião de oração também, de testemunho, ele vai no mesmo testemunho e volta. É só uma experiência. Porque às vezes a gente aprende ou capta isso daqui de uma maneira errada na igreja, que pensa que ter um testemunho é só algo grandioso, vitorioso, um negócio grande demais. Esquece que, meu amigo, como é que você está hoje aqui de pé, firme, com o Senhor? Já não é razão para você louvar e bendizer o nome do Senhor? Todos aqui, quem está respirando hoje, já passou por 2 anos e meio de pandemia. É um vencedor nesse aspecto. Todos aqui temos algum conhecido, alguém que foi ceifado nessa hora com todo o temor e respeito ao luto. Não tem um aqui que passou isento do luto, do medo que foi, algumas coisas, independente do que você acredita ou não. Não quero entrar nem nesse mérito, mas passamos. E aí você chega aqui e não sabe ainda por que agradecer a Deus. Você não precisa ser crente para saber que você tem algo a agradecer no teu coração. A não ser que você esteja tão cego, tão duro, com um coração tão árido. Pode ser de qualquer outra religião, mas é algo que você venceu agora, 2 anos e meio. Algo te preservou para esse momento. E eu creio que foi o Senhor. Às vezes você não fala dessa maneira, mas eu creio que foi o Senhor que te protegeu, que te guardou, e assim a gente caminha. Ah, mas por que não sei? Uma coisa eu tenho certeza, eu estou aqui não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou o bacana do pedaço ali, que usou a máscara do jeito certo, que fez aquilo, que, por favor, né? Não. Aprove a Deus me guardar nessa hora. Aprove a Deus ainda está aqui hoje. Por quê? Não sei, mas estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hello? Dá para entender? E aí a pessoa fica pirado. E tem... Gente, tem coisa que desculpa, eu não consigo explicar. Tem cara que é mais bacana e vai conseguir criar uma fórmula, uma frase de efeito. Agora é lógico, tem gente que experimentou um grande livramento de Deus, que tem uma história ali, uma narrativa para contar, mas tem gente que não. É que nem, irmãos, eu não tenho nenhuma grande história do meu encontro com Jesus, do que Jesus fez na minha infância, na adolescência. Eu só sei que um dia eu nasci, já estava na igreja, e logo em seguida eu comecei a experimentar das verdades do Senhor na minha vida, na minha história, e aí fica para outro dia contar um testemunho desse. Mas não usei drogas, nunca tive cabelo até a cintura, tá para ver, né, que isso aqui foi lá atrás, um longo tempo, faz um bom tempo atrás. Nunca fui hippie, nunca fui um revoltado disso, daquilo, outro. Então assim, mas tem mas eu sei o antes, sem entender Cristo como Senhor da minha vida e o agora em Cristo. Sabe a diferença? Sabe que há um marco. Não é. Eu tenho falado isso porque para tirar alguns traumas aqui. Não é que você sabe a data, o mês, o ano, a hora, o minuto, o cheiro que você estava ali. Não. Tem gente que tem
essa condição de saber disso. E é legal quando você sabe também marcar o dia, porque são histórias, é por isso que é uma riqueza absurda no auditório como a gente está aqui, ou na vida cristã. Há muita história, muita beleza, mas e há coisas que são únicas na tua história, na tua vida, porque você é único. Mas agora pertence a um povo, pertence à família. E aí nisso tudo a gente olha para tudo isso e fala, Senhor, me ajude a viver esse amor, mas eu entendo que eu tenho que estar cheio do poder do Senhor. Cristo tem que habitar no meu coração. Eu preciso viver essa plenitude de Deus. E aliás, a igreja precisa urgentemente voltar essa palavra, a esse texto, a esses princípios aqui, entender. Precisamos do Espírito do Senhor no nosso meio, irmãos. Não é programa, não é ideias novas, não é aqui. É um ensino apostólico, é um ensino que está revelado nas Escrituras, é viver isso. E aí viver isso com a expectativa que, de novo, Paulo está orando, certo? Mas aí Paulo está orando, e no versículo 20 ele fala, o Deus que ele está orando. Eu queria que você percebesse isso no texto. No versículo 20 ele vai falar assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a oração que Paulo está ensinando no capítulo 1 e 2. As verdades que Paulo está falando em seu ministério, em sua vida. Aliás, Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que tinha cartas para prender, matar aqueles que eram servos do Senhor, e que agora, ao ter um encontro com esse Jesus que ele perseguia, agora chama de meu Senhor, meu Salvador, e agora ele é um dos santos nessa igreja, irmãos, então nisso já é motivo para você prestar atenção em quem é esse Paulo. E esse Paulo, ele fala, porque ele tem essa convicção, ele viveu isso, ele está vivendo essa verdade que ele conhece Deus, não na teoria do seu judaísmo, mas do aquele Cristo que se manifestou para ele e o transformou. O tamanho e o poder que ele cai ali, cavalo, como é que é aquela cena, mas ele cai, fica alguns dias cego, impedido de ver de tamanha luz que brilhou diante dele. Por favor, não tenta filosofar sobre essa queda de Paulo, é só um relato ali, e para a gente ver, ele teve um encontro com Cristo que o abalou nesse sentido bonito da palavra, o chacoalhou. E foi um chacoalhar que o transformou. E é uma coisa que foi dentro para fora, e você vê o texto que ele ensina, e aí ele fala aqui, essa oração não é num vácuo, não é num mantra gospel, que agora você aprende 3 palavras bonitas e vai dar tudo certo. Não, não. Para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse aqui é o versículo, o convite do meu casamento. Cadê? Olhou esse texto aqui, na hora que eu bati o texto, eu falei, é esse mesmo. Colocou aqui. Versículos 20 e 21. E é gostoso voltar a ele e lembrar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, o pastor John Stott, nesse texto, no livro, quando ele chega nesse capítulo, nesse versículo, ele destaca 7 estágios nessa frase do versículo 20. É interessante que ele vai fazendo como um crescente. Aí ele vai colocando assim, que é, primeiro, ele é capaz de fazer, ou trabalhar, porque não é ocioso, inativo, nem está morto. Ele é capaz de fazer o que pedimos, presta atenção, pois ele ouve e responde a oração. Ele, esse Deus, é capaz de fazer o que pedimos ou imaginamos. Ele lê nossos pensamentos, às vezes sonhamos com o que não temos coragem de pedir e por isso não pedimos. A pessoa, se Deus dependesse, agir na minha e na sua vida, daquilo que eu peço, irmãos, ele vai muito além disso. Sim, a gente deve pedir, aprender a pedir, podemos pedir. Mas imagina se a história dependesse dos meus pedidos. Não, é além disso, é muito mais do que isso. Ele continua falando. Ele é capaz de fazer tudo. Pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e pode fazer tudo. Ele é capaz de fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque suas expectativas são mais altas que as nossas.
Ele é capaz de fazer muito mais. Há uma expressão na nova tradução na linguagem de hoje que usa essa expressão, muito mais. Pois não dá sua graça em graus calculados. E aí ele completa dizendo, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois ele é um Deus de superabundância, irmãos. É por isso que eu quero te convidar, em algum momento aqui nesse culto, nós vamos orar. Você desejar sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber uma oração, orar com o irmão, por que a gente vai orar? Para que o poder de Deus esteja na tua vida. Para que Cristo habite ricamente em você. Para que você viva na plenitude de Deus. E para que você entenda que esse Deus é um Deus que é mais daquilo que você está vindo aqui à frente, talvez orar e pedir. É mais do que isso que você chama de circunstância na tua história. Você está vendo hoje, talvez, a tua circunstância é esse negócio aqui. Só que o que está acontecendo soberanamente na tua vida vai muito além desse treco. O negócio aqui tem tamanho, é definido, tem um conteúdo aqui dentro, e você dê o nome que você quiser dar. Mas o que Deus está fazendo é muito maior, é infinitamente maior do que o ano de 2022. É muito maior do que aquilo que você imaginava lá no início de 2020 e tinha medo. Chegou Covid, chegou não sei o quê, eu não saí de casa, um monte de coisa. Aí veio 2021, continuamos perdidos. Mas graças a Deus que para nós aqui, Deus está nos dando 2022. Você está vivendo, vai vir 2023. Irmãos, para a gente ir no Brasil que já passou por 70, 80, 90, 2000, o que é 2023? É mais um ano para viver na graça e na misericórdia do Senhor. Não à toa. Agora, a gente ora, você decide algumas coisas, ou pensa que está decidindo, vive, cuida, mas vive com esperança. Por quê? Porque o nosso Senhor é muito maior do que esse negócio que só hoje você está olhando. Meu problema, minha dor, minha circunstância, minha falta, meu não sei o quê. Mas a história, o que Deus está fazendo é maior, porque envolve meu irmãozinho aqui, minha irmãzinha que passou por ali, o outro tal. E há uma coisa maravilhosa que é tão grande. Que é a mão de Deus conduzindo a história. E pelo aquilo que a gente aprende na palavra e na vida, parece que ninguém passa despercebido da mão de Deus, que aí você vai se esborrachar, acabar tudo. Parece que aqueles que estão em Cristo, desculpe, mas a tua vida não vai passar despercebida do cuidado da mão poderosa de Deus. Pode ser no meio de um câncer, pode ser no meio de uma adversidade, pode ser no meio de uma inculcação, de uma pirataria, mas se você estiver debaixo do cuidado de Deus, irmãos, até mesmo quando você lê nos evangelhos, João Batista, aquele que Jesus fala, afirma, não deixa ninguém em dúvida, não houve, até aquele momento ele afirma, não houve ninguém maior do que João Batista, e alguém que não fez absolutamente nenhum milagre. Jesus fala, não teve ninguém maior do que ele. E esse João Batista, que tem essa afirmação dos lábios de Jesus, é alguém que quando está preso, antes de ser assassinado, ele manda seus discípulos ali e fala assim, olha, confere mesmo se Jesus é esse Jesus mesmo. Eu não estava enganado, não estava... Por quê? Porque vem uma aflição tamanha que ele está ali, ele está chocarado por um monte de coisa. Mas ele vai permanecer firme. Então, meu irmão, nesse momento às vezes você está chacoalhado com alguma coisa, não é momento da tua vergonha. É apenas que você é o Antônio, você é a Maria, você é o Felipe, você é o José, é o André, é o Hugo, é o Ronaldo, é você. Mas o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele fala, olha, não tenha medo. Não tenha medo. E é bonito que Jesus, quando fala, não tenha medo porque eu venci o mundo, o desafio nosso não é transformar o mundo, é vencer o mundo com Jesus. É sobre vencer. Porque esse mundo aí, irmãos, tem uma dimensão que ele não será transformado enquanto Jesus não vir buscar a sua igreja. É outro tema, outro assunto, mas essa inspiração que muita gente tem que vai transformar. Olha, para. O negócio não é bem assim. Mas você pode vencer o mundo como Jesus venceu. Por causa do poder do Espírito Santo. Nesse agora, nesse hoje
E hoje eu oro que haja esperança do Senhor no teu coração, na tua vida. E hoje você não sai daqui murcho, miserável, como você talvez entrou ou acordou. Mas ao chegar aqui, que hoje, e de novo, irmãos, por favor, porque não há convencimento humano. Eu posso bolar algumas frases, pensar umas piadinhas aqui engraçadas, fazer um monte de coisa. Mas o que vale é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, e a glória do Senhor. E é só algo que é sobrenatural, feito por Deus, é que vai permanecer. O resto vai passar. Daqui a 40 anos, se assim Deus nos permitir, esse auditório está renovado, se é que existe, vai existir esse auditório. E a vida é isso. Só que, fica firme. Não passa por essa vida murcho, desanimado, não. Fica firme em Cristo. Porque é só assim que você vai entender esse versículo 21, como termina. Porque Paulo termina essa oração exaltando o Senhor. É o que a gente chama na expressão teológica de doxologia. Não é um palavrão, é o contrário, é uma exaltação. Doxologia quer dizer, é um momento ali de louvar, de engrandecer, de bendizer. E pode ser feito na linguagem bíblica de maneira poética, pode ser feita com cânticos, pode ser feito de várias expressões, mas doxologia é isso, é você exaltar o Senhor, é louvar a Deus. E é isso que ele fala. A ele, tudo bem ali? Só foi um tropeção, foi o tapete ali. Pode sair ali, Marcos, se quiser também, fica tranquilo. Tá bem? Como termina aqui? A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. E olha a expressão, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É isso. Para o louvor da sua glória, por todas as gerações. Por isso que a gente ora pelas nossas crianças. Que eles aprendam a louvar o Senhor, exaltar o Senhor para todas as gerações. É por isso que você hoje é jovem, você é um adulto, você está hoje já na fase mais idosa da vida. Mas não é lindo isso? Todas as gerações. No momento onde Deus está te conduzindo hoje, na velhice, lá na infância, mas que a gente exalte o Senhor. Que a gente possa ter nos nossos lábios louvor, honra, glória ao nome do Senhor. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor, porque nós vamos ter um momento agora. Só queria, aí vocês conversam, para só ter uma canção de adoração de fato, algo suave aqui, para a gente poder estar orando, cantando, adorando, mas afirmando isso que fomos ensinados a orar. Que a gente possa terminar esse culto, esse ajuntamento aqui como igreja, mais uma vez afirmando, a Ele seja a glória. A igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E aí eu quero te lembrar, lembra o capítulo 1, para quem esteve aqui, mas quem pode também depois ir para os textos. No capítulo 1, mais de uma vez, Paulo vai falar, a Ele seja a glória. Para a glória de Deus. Para a glória da sua graça. Vai caçando ali essas expressões, porque esse é o nosso objetivo aqui. Por que estamos aqui hoje? Para a glória do Senhor. Para que você vai entrar essa semana que começa amanhã, chamada segunda-feira aí, 1º de agosto? Para a glória do Senhor. Para que você vai tentar chegar aqui domingo que vem? Depois de ter passado pela semana, com tudo que ela vai promover, você chega aqui no domingo que vem, com teus irmãos em Cristo, com a família de Deus, e diga, olha, tudo que eu passei nessa semana, você dá um nome, mas é para a glória de Deus. Talvez pode envolver uma promoção, envolver uma viagem, envolver o recurso, e talvez envolver todas as outras coisas que a gente já citou aqui. Mas no domingo que vem, em resposta a tudo aquilo que a gente está vivendo, você chega aqui e afirma, para a glória do Senhor, mais um dia, mais um momento, mais um ciclo. E vamos assim, irmãos. E vamos orar agora, e em seguida a gente vai continuar orando. Pai querido, essa palavra queremos acolher no nosso coração. E apenas, Deus,
pedir ao Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, que de alguma maneira a gente viva isso. Pratique isso. Isso seja experimentado de fato na vida uns com os outros, nessa vida desta igreja, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, e a quem está nos visitando, ou, enfim, onde essa palavra chegar, Pai, ensina-nos a caminharmos, cheios do Teu Espírito, do Teu poder, da plenitude do Senhor. Que Cristo habite em nossos corações, possamos permanecer ligados à videira. Somos ramos. O Senhor é o agricultor. Trabalha em nossas vidas. Trabalha na vida desta igreja, cada um aqui. Faz aquilo que é para a glória do Teu nome na vida de cada um aqui. Mais uma vez, Pai, oramos para aqueles que estão se aproximando também da Tua palavra, da fé em Cristo Jesus, que estão aprendendo sobre isso, mas que seja o Teu Espírito Santo ensinando, falando, convencendo e trazendo essa experiência que cremos do novo nascimento, porque a obra é do Teu Espírito Santo em nós. Faz isso para a glória do Senhor. Em Jesus Cristo oramos. Amém e amém.